Olá! No vídeo de hoje eu quero te convidar a entender um pouquinho sobre a quantidade de açúcar que a gente encontra em alguns alimentos industrializados. Vem comigo que eu quero te explicar tudinho sobre isso. Primeiro, eu quero te explicar sobre o quanto a OMS recomenda de consumo de açúcar diário, que fica mais ou menos em torno de 5% do total de calorias que a gente ingere. Então, mais ou menos, isso seriam 25 gramas, que é a quantidade que tem nesse pacotinho aqui. Isso seria o recomendado pela OMS, o que eu já acho até um pouquinho acima aí, né? E sempre lembrando que o melhor é a gente consumir os açúcares das frutas, por exemplo, que é a frutose, e não esse açúcar aqui de adição. O primeiro produto é esse todinho, que diz que ele tem 35% menos açúcares. Olha a quantidade, mesmo num produto que tem uma redução de açúcares, que vai ter nele. Então, isso aqui é a quantidade de açúcar que vai ter no total da embalagem. É uma boa quantidade de açúcar. O segundo produto é essa pipoca doce, que nesse pacotinho de 45 gramas vão ter aproximadamente 22 gramas de açúcar, que é essa quantidade aqui. Então, pelo cálculo da OMS, aqui já tem quase a quantidade que a gente poderia utilizar ao longo de um dia de açúcar, só nessa pipoca. Gelatina. Muita gente me pergunta se gelatina é saudável, posso comer gelatina? Mesmo uma gelatina que se diz sem açúcar, quando você lê os ingredientes, ela tem maltodextrina, que é um tipo de açúcar. Então, nessa embalagem de gelatina, a gente encontra 2,6 gramas de açúcar, que é essa quantidade aqui. Além disso, na gelatina a gente tem uma série de corantes artificiais. Então, basicamente ela é composta por açúcar, adoçante e corante artificial. Não é um alimento saudável quando a gente pensa em composição nutricional de um alimento. Esse é um iogurte que bastante gente também acredita ser uma opção saudável quando vai escolher, né? Então eu quis mostrar que nesta embalagem aqui nós encontramos 21 gramas de açúcar, que é basicamente isso. Nota que a proporção do tamanho dele para a quantidade encontrada de açúcar é bem significativa e já quase passa as diretrizes da OMS sobre a quantidade de açúcar que a gente pode ingerir em um dia. Não podia deixar de trazer o refrigerante. Então, nesse tamanho de garrafa, que são 200 ml, a gente encontra 21 gramas de açúcar. Que é essa quantidade aqui, que também já quase extrapola a recomendação da OMS. Eu quis também trazer uma opção de um produto salgado, porque às vezes a gente acha que só produtos doces que vão ter açúcares. E não, tem muita coisa salgada que também tem açúcar. Um exemplo disso é esse biscoito, que em um pacotinho vai ter 2,5 gramas de açúcar. Então, se você ler os ingredientes, ele já tem ali açúcar invertido. Então, neste pacotinho tem isso aqui de açúcar. E no pacote inteiro, que vem 6 pacotinhos desse, a gente encontra essa quantidade de 15 gramas. E eu trouxe também um biscoito orgânico para você entender que não é porque um produto é orgânico ou não que ele é maravilhoso e não vai conter açúcares. Então a gente precisa sempre prestar atenção nisso. Então, em 7 biscoitos, que vão ser 30 gramas, a gente vai encontrar essa quantidade aqui de açúcar. E no pacote todo, que vão ter 31 biscoitos, a gente vai ter 31 gramas de açúcar, que é essa quantidade aqui. E é bem fácil consumir um pacote inteiro de biscoito. Quem nunca consumiu, né? E eu quis deixar o último produto, que é essa geleia, para você ficar bem espantado com a quantidade de açúcar que vai ter aqui. Em uma colher de sopa de geleia, que são 20 gramas,
a gente encontra mais ou menos 14 gramas de açúcar, que é isso aqui. Mas nesse pote inteiro, que tem 400 gramas, a gente encontra apenas 280 gramas de açúcar. Ou seja, é praticamente só 100 gramas vão ter de fruta e 300 gramas quase em açúcar. Olha isso, o tanto de açúcar que de repente às vezes você está consumindo em uma semana, né? Quem nunca comprou uma geleia e acabou ali em 7 dias, né? Então, muita atenção na hora de escolher os produtos que você consome. Existem hoje opções de geleias que são só à base de frutas e que não tem adição de açúcares. Então, é bem importante que você esteja sempre atento à lista de ingredientes daquilo que você compra. Eu já fiz um vídeo aqui para o canal explicando como ler os ingredientes dos produtos industrializados. Espero que você assista esse vídeo para que você não se engane mais na hora de comprar as coisas e para que você cada vez mais tenha um entendimento sobre como escolher esses produtos e evitar o consumo de tanto açúcar assim, optando sempre por alimentos com menos adição e tentando sempre não ultrapassar os valores recomendados pela OMS, que são 25 gramas apenas de açúcar por dia. Era isso que eu tinha para te apresentar no vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você e me conta aqui se você tem algum alimento que queira que eu te fale quanto de açúcar tem.